Agora, o poder trinitário do Espírito Santo vai além, é a abstração absoluta da mulher, ao ponto de nem da forma lógica, que é o que converte a mulher depois de passar pelo homem. Como se fosse um pai que, quando o filho tá precisando de um ombro amigo pra chorar, ele tá ali. Quando tá precisando de um braço forte pra ajudar a puxar um armário, ele tá ali. Quando tá precisando daquele defensor pra ir lá na escola e falar assim, quem tá batendo meu filho aqui? Ele tá ali. Quando tá precisando de um primeiro socorro, que ele vai lá e pega o metiolate e passa ali. Deus presente. É um Deus presente. Mas o que meu pai é, na verdade? Meu pai é meu defensor? Meu pai é meu médico? Meu pai é meu psicólogo? Meu pai é meu amigo, meu advogado? O que meu pai é? Meu provedor? Ele é aquilo que você está precisando naquele momento. Entendeu? Agora eu tô precisando de alguém que me dê o pão. Deus é o provedor. Agora eu tô precisando de alguém que escute o meu clamor. Deus é o meu psicólogo. Agora eu tô precisando de alguém que me tire do buraco. Deus é o meu resgatador. Que, aliás, acho que aparece essa expressão resgatador pra Deus também. Ah, quer ver outra palavra? Gaal. Gaal, exatamente. Aquele que resgata. Quer ver outra palavra que aparece aqui pra Deus também? Ezer. Ajudador. Resgatador. E é interessante que essa palavra aparece pra Eva, quando Deus fala assim da mulher, farei uma mulher que lhe seja uma Ezer, uma auxiliadora. Aí alguma, até a sua Bíblia lá, teve que mudar, acho que a nova versão internacional mudou pra aliada, pra evitar por conta deles, né? Porque, na verdade, não é aliada. Ela é um auxiliador mesmo, na Ferreira de Almeida tá auxiliadora. Aí, isso é pejorativo da mulher, ela é auxiliadora. Gente, isso é usado pra Deus. Deus é o meu ajudador. Deus é o meu Ezer. O Moisés colocou o nome do filho dele de Eli Ezer, Deus. Que em hebraico, às vezes quando você coloca o I, é o pronome pessoal de primeira pessoa. É o nome possessivo, corrigindo. Por exemplo, povo, a mim, meu povo. Tá certo? Viu? É isso aí, ó. Ele fala, não há coincidência onde nada coincide. Perdeu a chance de ser genial, né? Eu falei, a minha escrita tá no livro, não há coincidência onde tudo coincide. Aí ficou genial. Com uma dessa parte também, da glória a Deus, né? Mas ele passou raspando. Deus, Eli, meu Deus, Eli, Ezer. O meu Deus é ajudador. Então, se Ezer fosse uma coisa pejorativa pra Eva, seria pra Deus também. E esse é tão lindo, que é um Ezer assim, aquele que você quer no buraco e tem a mão poderosa pra te tirar de lá. Então, o que Deus é? Tá vendo? Eu que nunca ouvi essa música, não sei nem quem é, se passar na rua, eu acertei. Tá vendo, Agape? Você tá um fã mais ou menos aí dos caras, cara. Deus é aquilo que eu estou precisando no meu momento. Por isso que ele pode ser um médico, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um amigo, mas ele nunca é o meu amuleto. Aliás, é tão importante pra teologia dizer o que Deus é, como é importante dizer o que ele não é. Exato. Os ortodoxos orientais gostam muito disso. É a teologia apofática, né? Exatamente. Teologia apofática. Vamos dizer o que Deus não é. Ele não é amuleto. Ele não é meu colega, ele é meu amigo, ele é meu colega de trabalho. Você entendeu? Ele não é um cara dali da esquina. Ele é um cara. Todos conhecia, né, do rolê com o Renan, né? A galera, tudo acho que o Renan ficou maluco. Depois que ele entrou na escola, fazer o quê? Para lá de cima, como uma apresentadora que eu falei. Não, ele é o Altíssimo. Cuidado aí. Você tem que ter respeito. Entendi. Fala, Leni. Aqui eu só queria citar que tiveram várias perguntas aqui que já foram respondidas, né? A gente já sabia de antemão, a gente é profeta, não queria dar o exemplo. Não, por exemplo, aqui, ó, tem uma cadê aqui, ó? Como saber, por exemplo, tem perguntas que não tem a ver com o tema, por exemplo, aqui é do Vinícius. Como saber se os diálogos da Bíblia entre os apóstolos são verdadeiros? Não tem a ver com o tema. Eu poderia prometer esse um outro vez que eu fazer um papo sobre a cidade histórica da Bíblia. E aí tem vários. Vinícius, não é pra fugir só pra ficar dentro do tema aqui. E tem alguns comentários também elogiando os convidados, né? Falando, por exemplo, aqui, ó. Rodrigo, esse daqui é do Bruno, ele fala que ele cresceu estudando a Bíblia com o Testemunho de Jeová, apesar de não ser batizado. E aí ele pergunta por que há tanto hater tantos hates contra os testemunhos de Jeová, né? Também não tem muito a ver com o nosso papo. Então, só dizer que aqui já foi, né? As perguntas e é isso aí. Então, existem certas referências que são consenso na cristandade. Né? E aí, a doutrina a respeito de Deus, a respeito de Cristo, ela é praticamente consenso e ninguém abre mão disso. E quando um grupo... os caras têm síndrome de Lúcifer, fica expandindo, né? Com Daime, com as paradas, LSD, aí fica loucão. Discorda naquilo que a gente chama de questões menores. Esse grupo é visto como uma outra denominação. Se discordar naquilo que é muito fundamental, nesse ponto, por exemplo, sobre quem Deus é e sobre quem Cristo é, até mesmo católicos, protestantes e ortodoxos todos têm uma espécie de referência que vem do Concílio de Niceia e de Calcedônia. Agora, quando alguém acaba dizendo que Jesus não é divino, que ele é apenas um profeta, que ele é Messias, mas e não entende essa questão da triunidade. Arminianismo contra o arianismo, se Deus é um com Cristo, ou se é criador, já expliquei tudo isso aqui. Divina. E faz até uma versão bíblica diferente que só é utilizada dentro do grupo. A gente entende que esse grupo está realmente se colocando numa situação distanciada de todos os outros. Então, nesse sentido, ainda que você respeite as pessoas que fazem parte do grupo religioso do Testemunho de Jeová, ainda que eu acho desnecessário qualquer ataque a qualquer grupo desnecessariamente, porque isso não faz sentido, não é possível ter uma concordância com eles nessas questões fundamentais, porque se Jesus não é divino, nem que até se discuta o que é isso exatamente, isso quer dizer que a morte de Jesus não tem condição de salvar ninguém, porque ele morre como um profeta qualquer. E essa que é o desdobramento maior. Então, negar a divindade de Jesus significa que ele morre como qualquer outra pessoa, como Abraão morreu, como Davi morreu. Então, aí fica muito complicado entender. E a versão chamada Novo Mundo das Escrituras, ela tem... Mesmo que fosse, o nome dele salvou o mundo, tudo coisou. Você falou do desdobramento de novo. Quando eu grito assim, que o cara falou... ecoando, né? Tô parecendo de ler. De ler é seu cu, filha da puta. Vários textos é verdade, cara. particularmente traduzidos que só são defendidos pelos participantes daquele contexto. Então, nesse sentido, não há como entender que... Do nada ele falou desdobramento, vocês não viram, caralho? O desdobramento maior. Então, negar a divindade
de Jesus, significa que ele morre como qualquer outra pessoa, como Abraão morreu, como Davi morreu. Então, aí fica muito complicado entender. E a versão chamada Novo Mundo das Escrituras, ela tem vários textos particularmente traduzidos que só são defendidos pelos participantes daquele contexto. Então, nesse sentido, não há como entender que eles são distintos. Tem algumas coisas, questão outras drogas é interessante essa tradução tá assim. Então, quer dizer, tem uma base para alguns concordarem e discordarem. Mas alguns pontos, assim, como por exemplo, no princípio o verbo era um Deus. Isso aí não tem na academia. Você compreendeu a questão? Como eu falei, a minha discordância do Gênesis aqui dele de Lucas. Você vai ter biblistas que vão concordar com ele, vão ter biblistas que vão concordar comigo. Mas se eu colocar um texto particular que só aquele grupo não tem biblistas que endossem, aí aí complica um pouco. O que não significa, eu repito, eu concordo com o Sayão, que a gente vai discriminar, ridicularizar. Eu tenho conhecido os testemunhos de Jeová queridíssimos. Quer ver uma virtude que eu acho bonita? Eles não têm vergonha de sair para pregar na Segunda Guerra Mundial, enquanto muitos luteranos, até adventistas, católicos, acabaram fazendo um jeitinho para ficar bem com Hitler ali. O testemunho de Jeová falou assim: não, nós somos. E foi o único grupo cristão explicitamente contrário ao nazismo, e que foi 70 toneladas de material. Testemunho de Jeová foram queimados pelos nazistas, porque eram os que ameaçavam o nazismo. Sem esquecer da Igreja Confessante. Né? Exatamente. Exatamente. Mas foram eles sozinhos, né? Mas teve um grupo. Mas muitos acabaram ali. E muitos testemunhos de Jeová morreram em campo de concentração e tudo mais. Foram perseguidos como judeus. A gente tem que respeitar. Com relação à salvação do testemunho de Jeová. O cara fala, você não quer brincar de judeu? Vai brincar direito. Vai brincar, Deus me perdoe. Aquele negócio também, é Deus que decide. Mas doutrinariamente falando, há alguns pontos dos quais a gente não pode abrir mão. Se eu chegar aqui, por exemplo, e falar, o Sêmeron pra mim é assim, o Sayão fala, é assado, beleza, tem espaço pros dois. Mas se eu falar que Jesus não ressuscitou, aí complicou, porque isso é um pilar muito fundamental. Aí não tem como tirar. E se você duvidar da ressurreição de Jesus, aí não dá. Aí é complicado. Então acho que é isso aí que seria. E só uma perguntinha aqui que o Caio mandou, que eu acho muito importante. Aqui, o meu tá apagado. Tá confiando no Lênin aí, o Lênin tem mais perguntas, você chama aí. Só uma aqui, porque ele diz assim, ó. Sayão, à noite você tá livre assim? Ele deu fórmula, a luz e criou as trevas, sou o autor e criou a desgraça. Como é que é esse negócio, então? Isaías 45:7, porque diz que Deus cria o mal. O que quer dizer esse negócio? Então a palavra mal, ela tem sentido de pecado, né, de erro, e é claro que Deus não está dizendo que eu crio o pecado, eu crio o erro. Quando ele diz eu crio o mal, ali ele está dizendo eu trago o sofrimento. Errar. E aí o que acontece? Quando o texto está dizendo isso, é no contexto, quando o povo de Judá passa pelo contexto do cativeiro da Babilônia, e depois eles passam por um momento de consolo, que começa a partir do capítulo 40. Consolem, meu povo, eles já passaram por isso. Então essa segunda parte de Isaías tem a ver com esse ambiente que fala dessa restauração do povo. E aí quando diz que Deus cria o mal, significa eu trago a tribulação, eu trago o que aconteceu com vocês. Então só para a pessoa, que essa é uma pergunta muito não é o mal ontológico, Deus criou o diabo, pecado, não. Significa que Deus... Não, criou fora de Deus, não tá em Deus, não. O diabo se criou sozinho, o mal se criou sozinho, tudo isso aconteceu sozinho. Coitado de Deus, Deus falou, ué, caralho. Não, né? Ele criou os protagonistas de tais ações que revelam o bem que ele oferece. É claro que tá na estratégia. Não haveria o plano dele em isso que você nega fazer parte. Não haveria como reconhecer o que ele é. Do Senhor tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são o pó dos seus pés, vai dizer o livro de Naum. Quer dizer, Deus traz uma série de situações de dificuldade, sofrimento e tribulação de acordo com o seu propósito, mas não que Deus cometa. Cara, conhecendo mais eu nunca ouvi a música, eu sei mais que vocês, que são fã do síntese aí, tá vendo? Pecado, maldade ou erro nesse sentido. Eu sei que ele tentou me plagiar, mas não conseguiu. Isso. Acho que a gente poderia falar sobre os nomes de Deus, como se referir a Deus, como tratar com respeito, com reverência, qual é o caminho que a gente tem que seguir? Bom, eu vou dar uma comparação. Quando o rei Charles era Príncipe Charles. Esse era o cantor. Não, o Rei Charles, né? Nem é o rei do hebraico, rei, né? Quando o rei Charles, agora, era o Príncipe Charles, e ele estava casando com a princesa Diana, eu me lembro de uma coisa que me chamou muita atenção. Havia uma estamparia lá em Londres, que havia sido proibida de funcionar. E a apostila da Alma Gêmea aí, que a gente tem também, quem é membro, é só baixar no site. Puta, aquela coisa toda, porque eles tinham lançado uma série de camisetas com a fotografia do rei e do príncipe e da princesa. Eu era criança, eu me lembro disso. E na época o pessoal falou que eles foram assim porque qual que é o crime de ter o rosto deles numa camiseta? E a justificativa foi o seguinte: você não sabe quem vai usar essa camiseta. E nós reverenciamos muito a rainha, a família real. Nós não queremos o rosto do nosso futuro rei amassado no peito de um bêbado qualquer. Olha, interessante isso. Não vou falar nem que concordo nem que discordo, mas é interessante o preciosismo que eles têm com a família real. Eu falei da mesma forma com Deus. Eu não acho que é chegar naquele extremo de alguém não poder falar o nome de Deus de maneira nenhuma, mas assim, tratar com reverência. Tanto no sentido litúrgico, a minha vida tem que ser uma constante liturgia, como também no sentido ético. Como eu falei no exemplo que eu dei. Quando eu estou fazendo minha transação comercial, quando eu estou tratando meu irmão, eu estou reverenciando o nome de Deus ou não? Quando eu estou sendo, estou entre uma situação ética que eu não posso abrir mão, e a minha liberdade e o meu prazer. Eu estou me tornando um mártir por Deus, Kadosh Hashem. Então, reverenciar o nome de Deus significa ser como Enoque. A Bíblia coloca de uma maneira muito hebraica. Enoque andou com Deus. Então, para mim, reverenciar o nome de Deus é andar com Deus. Sabe? Todos os dias. Andar com Deus. E se eu ando com Deus, todas as coisas de Deus passam a ser preciosas para mim. A Bíblia passa a ser preciosa. Não é bibliolatria, mas não é um livro qualquer pra eu jogar assim, sabe? Hoje eu acho que tá faltando, se no passado havia esse exagero dos judeus, que eu concordo com o Sayão, exagero, vamos proteger a lei, todo o extremismo no lado da verdade ficou louco. Então se no passado havia esse extremismo de proteger demais a lei, hoje tá o extremismo de deixar abertas todas as portas. E você vê alguns cultos, o camarada sacode a Bíblia igual uma revista em quadrinhos, eu já vi isso. Eles não sabem o que quer, né? Eles não sabem, se Deus se tornar homem, um brother, um camarada igual eles, pra gente construir um reino juntos, não pode ser.
Deus tem que vir algo inconcebível. Aí também não, esse cara é louco. Se vier lá pagando de Messias guerreiro ou Messias santo, não, pô, nós somos um. É isso que foi dito.